Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula referente ao capítulo 24 da apostila de vocês, a aula sobre iluminismo. Na última aula estávamos vendo algumas características do período conhecido como Antigo Regime, que é essa sociedade de corte, que demonstra um pouco da vida estamental, da vida onde as classes sociais eram muito distintas entre si, e não havia uma representatividade por parte de outras classes sociais que não fossem aquelas mais favorecidas. A gente vai começar com um assunto agora que é quase que uma resposta, a esse antigo regime, a essa sociedade estamental, hereditária, e o iluminismo, que vai vir também como um movimento que vai incentivar uma série de outros eventos na América, na Europa, na África, em vários outros locais. A gente começa o capítulo com essa imagem, diz respeito a um encontro, a leitura da tragédia de Voltaire, o órfão da China, no salão de Madame Geoffrin, em 1755. Que é um encontro, então, como se fosse um clube literário, pessoas discutindo sobre uma obra, no caso do filósofo Voltaire, então, pessoas se encontrando para discutir, para conversar sobre filosofia. Essa primeira imagem, eu acredito que ela já dá um pouco um esboço do que vai vir a ser esse iluminismo. Já vemos que tem uma relação direta com a questão intelectual e, de fato, vai ser um movimento intelectual. Mas não podemos dizer que é só um movimento que gera produção dentro da filosofia. Ele é um movimento intelectual que vai gerar uma série de mudanças em vários níveis, na filosofia, nas artes, nas ciências, na música, no comportamento, na cultura, dentre outras coisas. O iluminismo, então, vai surgir a partir do século XVIII, principalmente, porém já temos outros pensadores que vão se enquadrar também dentro desse movimento posteriormente e que vamos ver também eles como um retrato de século XVII também. Mas o movimento ganha mesmo força no século XVIII. Eu trouxe aqui um trecho que inclusive tem na própria apostila de vocês. Apesar do iluminismo não ter uma explicação só, uma resposta única para definir o que foi esse movimento, existe uma tendência da qual todos os pensadores concordam: a razão como fonte de conhecimento do homem para a busca da emancipação e da melhora das condições de vida em direção ao progresso. Então, a ideia do iluminismo é um movimento baseado no uso da razão para se chegar a um conhecimento. Isso é dito porque o iluminismo ele vai totalmente num movimento contrário ao que foi a Idade Média. A Idade Média, por ter uma dominância muito grande de pensamento da instituição da Igreja, ela foi muito restrita numa série de inovações. Não que não teve, mas teve um atraso com relação à inovação tecnológica e científica, porque estava em detrimento de uma outra frente, de uma ideia mais conservadora. A partir disso, os filósofos, os pensadores iluministas consideravam esse momento como um momento de iluminar o conhecimento, iluminar as mentes humanas através do uso da razão. Essa obra aqui, que mostra um planetário, é do artista Joseph Wright. Eu gosto de usar essa obra quando falamos de iluminismo. Ela mostra um quadro, aparentemente, com várias pessoas, enfim, algumas crianças, pessoas jovens e também pessoas mais velhas, e a gente nota algo que foca o nosso olhar nesse quadro para essa região, afinal é a região também mais iluminada do quadro. Não foi à toa que o pintor fez dessa forma, ele quis retratar todo o quadro ao redor de uma característica mais tenebrosa, mais escura, e colocar numa região que é onde está localizado o planetário, uma região mais iluminada. Então é como se a ciência, o conhecimento, o estudo iluminasse o pensamento das pessoas que antes estavam na escuridão, nas trevas. Então é uma boa imagem para sintetizar um pouco desse momento desses pensadores.
Esse movimento, né, é um movimento típico da Europa. A gente tem uma concentração de pensadores na França e na Inglaterra, mas surge na Europa e vai se espalhar pelo mundo. Inclusive, o iluminismo é muito importante porque vai influenciar uma série de movimentos de independência, até mesmo no Brasil. A gente vai ver esses reflexos depois. Um dos primeiros pensadores, que na verdade não é nem do século XVIII, né? Ele é anterior a isso, é o René Descartes, e provavelmente vocês já ouviram falar nele nas aulas de filosofia, mas ele é enquadrado depois dentro desse movimento iluminista. Por quê? Ele falava justamente da questão da razão, de você conseguir buscar o conhecimento através da dúvida, da pergunta, duvidar de tudo. O René Descartes, então, ele traz uma ideia de racionalismo, de racionalizar as coisas através de um método que vai ficar conhecido depois como método cartesiano, que era o método de você solucionar problemas dos menores até os mais complexos. O Descartes, ele traz uma contribuição muito grande dentro da matemática, então como ele era racionalista, ele usava muito as questões matemáticas, principalmente o plano cartesiano, que posteriormente, inclusive nos dias de hoje, nós utilizamos muito como GPS, né? A base do GPS é o plano cartesiano. É dele também a frase penso, logo existo, colocando a necessidade do pensar racional como algo que caracteriza a sua própria existência na Terra. Nós temos, né, ao longo dessa história, desse movimento, uma série de pensadores. Então, eu comecei dando o destaque para o René Descartes, que é um desses primeiros. E nós também temos alguns outros, não tão menos importantes, que vão começar nessa revolução intelectual. Os dois primeiros que a apostila vai trabalhar aqui é o d'Alembert e o Diderot. Esses dois pensadores, filósofos, eles foram muito importantes dentro da filosofia iluminista porque foi deles a ideia da criação de uma enciclopédia. O que a gente tem hoje, né, como enciclopédia, Wikipédia, a gente pode dizer que a base dessa enciclopédia nasceu aqui, com essa enciclopédia criada pelo Diderot e pelo d'Alembert. O que era essa enciclopédia? Era você juntar grande parte do conhecimento produzido naquele momento dentro de um livro só. Você conseguir concentrar essas novas descobertas científicas, inclusive, que vão fazer parte disso que eles chamam de revolução científica, e você conseguir anexar tudo dentro de uma coisa. Então, não falava só de filosofia. Como a gente pode ver, tem algumas imagens aqui que pertencem a essa enciclopédia, mostrando, catalogando animais. Então, a questão da biologia, da botânica, da anatomia, a maneira como você dividia as formas de conhecimento humano, né? O conhecimento através da memória, da razão, né? Da memória encontra-se inclusive a história, né? Então eles fizeram algo muito sistematizado para você começar a reunir esses pensamentos e essas novas formas de pensar através de um livro só. Então aquela revolução científica que está surgindo agora também, né? Estamos falando de pensadores e cientistas que saem de um renascimento cultural de uma maneira muito madura. Então a gente tem, depois de Galileu, a gente tem Isaac Newton, por exemplo, que vai marcar também a revolução científica dessa época. Então tudo isso estava presente dentro dessa enciclopédia. Nós temos também na apostila o exemplo do Barão de Montesquieu. É importante trazer ele porque ele tem uma relação direta com a história contemporânea. Primeiramente, o barão, né? Então ele tinha um título aristocrático. O iluminismo não coube somente à burguesia, intelectuais, mas também a uma parte da aristocracia, pelo menos assim ele mesmo se colocava. Ele lança um livro, O Espírito das Leis, de 1748, que é um dos mais importantes, uma das mais importantes obras dele. As relações sociais e históricas determinam as leis, conforme sua realidade complexa e única. Então aqui ele está estudando a complexidade histórica, as características históricas de um lugar para que sejam definidas as suas leis.
é uma espécie de você conseguir transformar cada realidade numa necessidade. É um pensamento muito importante para a época. Mas uma das coisas que ele mais vai ficar conhecido é a questão da divisão do governo em 3 poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário. Não à toa, nós até hoje, na nossa democracia, utilizamos essa forma de divisão do governo, onde você tem uma parte que cria as leis, legisla, vota, a parte que executa essas leis e a parte que julga as pessoas. Então, nós temos uma divisão de poderes proposta por um aristocrata que acreditava que o governo deveria ser mais justo. Então, Montesquieu é muito importante nesse sentido. Outro exemplo, Jean-Jacques Rousseau, particularmente gosto bastante dele. Ele traz uma ideia muito relacionada à liberdade, aos direitos naturais do homem, do qual ele chama de justnaturalismo. O Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem possuía direitos naturais que eram concedidos a ele quando ele nascia, direitos inalienáveis. Para o Rousseau é a liberdade e igualdade. Posteriormente a gente vai ouvir falar de um outro cara, talvez vocês tenham ouvido falar dele em filosofia, que é o John Locke. O John Locke já acredita que esse direito natural é a propriedade, tanto que o John Locke vai ser considerado o pai do liberalismo. O Rousseau já tem uma relação direta com a Revolução Francesa, com uma ideia mais social, talvez até um pouco mais socialista, né? E é a ideia que ele vai colocar de homem natural quanto homem social. Ele acha que essa ideia de sociedade não é algo natural ao homem, e é por isso que, na visão dele, o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Ele acha que a sociedade é algo que corrompeu aos direitos e as ideias de naturalidade dos homens. Na apostila de vocês também vai falar de um evento conhecido como despotismo esclarecido, que é uma parte do iluminismo que chega até os monarcas. O iluminismo não era muito interessante para aqueles governos autoritários, mas como eles já estavam entrando num declínio, como a gente pôde ver no último capítulo, né, eles já estão começando a ser questionados devido ao gasto, à vida excêntrica, os monarcas vão ter que lidar com o iluminismo, e é daí que surge o despotismo esclarecido. É uma ideia de monarcas que usam e que são influenciados pelo iluminismo, né? Temos alguns exemplos, como no caso mais próximo, né, do Brasil, o Marquês de Pombal, que foi uma espécie de primeiro-ministro do rei de Portugal, e ele influenciou diretamente na questão da expansão da educação, na expansão do comércio e da marinha, no aumento da produção agrícola, no início do desenvolvimento da indústria de Portugal, que era ainda muito atrasada, e ele também vai ser o responsável pela expulsão da Companhia de Jesus no Brasil. Então, os jesuítas vão ser expulsos do Brasil justamente para acabar com essa autonomia da igreja sobre os poderes do governo, né? Essa relação com o governo. Muito bem. Então, sobre essa primeira parte, né, o que nós temos é isso. Então, ele vai falar aqui na apostila da enciclopédia, do Diderot, do D'Alembert, vai falar um pouquinho do Voltaire também, que produziu várias peças de teatro, poemas, como a gente viu, ele é o filósofo que abre ali a apostila com aquela imagem do clube literário. Vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do Rousseau, né, da sociedade, como que ela corrompe o ser humano, a questão da desigualdade social, e também dos déspotas esclarecidos, que a gente acabou de ver na figura do Marquês de Pombal. O iluminismo é um movimento que não tem como só estudar de maneira isolada, a gente vai acabar vendo em outros capítulos, como por exemplo, a independência das 13 colônias, a Inconfidência Mineira, e de que forma que esse movimento intelectual influencia diretamente a história, né, da humanidade e também esses movimentos. Mais uma sugestão para vocês, infelizmente acabei não encontrando aqui, né, mas a série Cosmos, eu não encontrei com as legendas em português, mas a série Cosmos é uma série bem interessante que fala sobre ciência, né, o desenvolvimento da ciência, e o episódio 3 dessa série
ela vai falar um pouco do Isaac Newton, da história do Isaac Newton e como que ele sofreu, né, num momento onde tinha muito preconceito ainda com a ciência e com o uso da razão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e boas aulas para vocês.